Tem um pessoal que olha, isso mesmo, gente, estão gravando. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Maria Júlia. Boa noite. Boa noite. Viviane, Raíssa dei oi, temos Hanna Martins, Luana, Analice Cerejo, Fabiana, Valéria, Guilherme, Lidiane, Maria Salete, Nilda, Tassiana, Ana Luísa, Ana, Olivia, Daniela, Ana Lúcia, Amanda. Gente, que sala cheia, que gostoso! Que gostoso! Priscila, Renata Bettioli, Lohana, Andressa, Isabela. Tem algumas pessoas que eu recordo os nomes da especialização, outros me são inéditos, outros de outros lugares também. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para vocês, para os que puderem, abrir as câmeras para que a gente possa interagir, porque a ideia é que a gente faça um bate-papo. Eu e a Tânia, a gente gosta de conversar. E não Né, é pouco. Tânia? E não é pouco. E para conversar é bom ver o rosto, né? Acho que faz bem. E não é pouco. Eu e a Tânia, a gente se conhece, assim, de vidas passadas, então a gente sempre tem muito assunto. Tô brincando. Tem o Somos Jonathan, que deu boa noite, a Amanda, que deu boa noite por escrito. chat, Nilda. Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite. Legal, o pessoal está interagindo. Guilherme, Isabela. Esse é o espírito para a gente poder ter uma horinha aí pela frente de bate-papo, né? Para quem quiser assistir depois, vai ser possível. Sabrina está gravando, né, Sabrina? Tá ali me ajudando, né? O Jonathan escreveu que ele não vai conseguir abrir a câmera, né? Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, seja bem-vindo. Né, os que puderem, a gente pede porque é mais gostoso, né? Que a gente se olhe, que a gente se reconheça, que a gente veja também as expressões, porque acho que o ambiente online a gente se aproxima mais se a gente consegue se ver, né? Se fosse lá nos tempos de outrora, a gente ia estar reunidos pessoalmente, né? A gente ia fazer uma roda, né, Tânia? Ah, com certeza. Com certeza. Nem que fosse lá na praça. A gente gostava muito de fazer rodas, assim. Tânia e eu fazíamos parte da membresia aqui da EPPM, a gente fazia alguns eventos com a comunidade, e a gente sempre adotava o modelo de roda. A gente sempre abria, assim, na ideia de rodas de conversa, né? Então, Tânia se formou comigo em psicologia na UEM há alguns anos atrás. Estamos desde 2009 na clínica e sempre trabalhamos com crianças, adolescentes, além de adultos. A clínica com crianças sempre foi muito especial para nós duas. Então, está começando aqui esse projeto da especialização em psicoterapia psicanalítica na clínica com crianças e adolescentes. Não tem como pensar nesse projeto sem envolver pelo menos um tiquinho a Tânia, que, que é uma grande parceira, e eu acho que parcerias, né, são muito importantes aí para a gente construir o nosso percurso, né, na clínica. Dizem que a clínica psicanalítica é muito solitária, né? Mas se a gente pode se ver, se a gente pode ter contato, se a gente pode interagir, eu acho que a gente vai ficando menos sozinho, né? E aí, quem sabe, os medos podem diminuir um pouquinho também, né? Já que a gente vai falar de medos, né, Tânia?
Isso, com certeza, né, Camila, bom, vou chamar de Cami, porque uma vida chamando assim não vai dar para mudar agora, né, mas eu acho que tudo isso, né, está sendo possível hoje, né, por esse amparo, né, que a gente vai encontrando nessa trajetória, né, da clínica, que apesar de sozinha, né, como dizem, mas eu também sinto com muita gente, né, porque tem muitas pessoas, né, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades que a gente, e, né, apesar de trabalhar lá na minha clínica, eu nunca me senti sozinha, né? Sempre teve muitas pessoas nessa trajetória e isso é maravilhoso, né? Então, e a nossa também, nossa parceria aí de longa data, essa então nem se fala dos buracos que a gente vai se enfiando e saindo e indo, né? E aprendendo, né? Então, esse vínculo, né? O fraterno, ele está presente aqui, né? Eu acho que essa ideia faz parte da EPPM também, né? Assim, é uma escola que pode proporcionar, né, aos alunos espaços, trocas, construções, enfim. Estamos aí comemorando 12 anos, né, Esther? Parabéns para a escola. E E, que né, hoje, né, para nós, acho que hoje para nós, né, Cami, a EPPM é uma referência, né, eu acho que é esse lugar também onde a gente se sente com muitos, né, e jamais sozinho, porque muitas pessoas ali, né, que têm essa mesma paixão, que têm esse mesmo desejo, então para nós, assim, desde o início, né, nascemos ali juntas também e a gente sente essa referência, esse lugar, esse porto seguro, onde a gente pode estar. totalmente. Então, E né, jamais sozinho. e de alunas, né, lá no início, na primeira turma, hoje aqui, né, pensando nesse Sim, projeto de início de especialização, essa live envolve um pouquinho isso, e a gente começa, né? Então, uma escola que também abre essas possibilidades. Eu acho que isso é importante de colocar para quem está chegando, quem já está na escola talvez sinta e saiba, mas para quem está chegando, acho que é legal saber, né? Mas aí, feliz cumpleaños, Esther, para a EPPM. Minhas felicitações ao espanhol, porque, né? As origens da escola também estão lá. E aí, hoje, um pouquinho assim, nesse clima, né, alegre, festivo, de felicitações, a gente assim, coloridos, né, Tânia? A gente escolheu um opa, tema para poder conversar com vocês. O título, né, assim, ficou muito bacana, que é Quem tem medo da clínica com crianças, né? E o e que pode dizer? posso, eu acho que, mais uma vez, né, Cami, movida por essa necessidade hoje que a gente vê de formar profissionais que atendam criança, né? Assim como a gente vai buscando quando a gente se depara numa situação, fala, não, mas isso aqui não está funcionando mais, isso aqui não dá mais certo, isso aqui não é mais assim, né, Esther? Quando a gente chegou em você, falou, pelo amor de Deus, arruma um curso para nós, porque não está dando mais essa teoria para a gente trabalhar com criança, né? E aí a Esther foi para a Argentina, trouxe pessoas e agora também a gente está sentindo essa urgência, né? Essa necessidade de termos profissionais que trabalhem, que façam esse trabalho, porque a gente não tem para quem encaminhar, não está tendo para quem encaminhar, né? Então está faltando, e frente a essa necessidade, vem esse projeto maravilhoso, acho que aí da EPPM, dessa especialização, que dá, né, uma condição de preparação, de formação, né, para a gente talvez perder um pouco desse medo, né, e nos lançarmos, né? Acho que frente novamente é uma necessidade. Gente, desculpem, eu não estava conseguindo desbloquear o microfone, por isso que eu não respondi. Muito obrigada pelo feliz aniversário. Vocês fazem parte disso desde o início e tomara que muitas das pessoas que estão hoje aqui e que ainda não passaram pela EPPM venham a nos conhecer, porque é um lugar de pertencimento muito gostoso.
e Isso a gente assina embaixo. Sim, sim, e isso que a Tânia trouxe, né? Então, teve um momento, há não muito tempo atrás, acho que foi em 2018, que nós viemos com essa necessidade para falar com a Esther, e ela pôs a gente em contato com a Paulina Zuckerman, que é da APDEBA, né? Uma associação ligada à IPA, lá da Argentina, e a Paulina, né, não estava no momento para assumir um projeto com relação à clínica com crianças, mas ela pensou em uma pessoa que foi orientadora dela e que seria muito especial para ela, que era a Mara Sverdlik, e lá em 2019 a gente começou um trabalho, né, acho que em 2019, né, Esther? Com a Mara, a Tânia hoje é supervisionanda da Mara Sverdlik, a Mara que é amiga, colaboradora do Fernando Ribarri. Fernando Ribarri, para quem não sabe, é um porta-voz oficial do André Green, né? Ainda em vida, era ele quem, quando o André Green ainda estava vivo, era o Ribarri quem escrevia sobre o Green, né? De uma maneira que o Green apreciava, enfim, eles tinham essa parceria, e a Mara, né, está aí, né, nessa conexão, nesse meio, e ela faz parte também, né, do corpo docente da especialização, numa parte das psicopatologias e de técnicas novas para a gente poder pensar essas intervenções, enfim. E a Mara é supervisora da Tânia, né, e a gente estuda com ela o pensamento do André Green, enfim, mas foi uma revolução essa chegada da Mara aqui em Maringá, né, para a Com gente. certeza. Foi uma revolução para a clínica, porque como a Tânia disse, a gente também chegou um momento que a gente sentia assim uma insuficiência, né? Então a gente se formou lá em 2009 e duas atrevidas começamos com a clínica e já atendendo crianças, já atendendo adolescentes, adultos, né, o público todo. Na verdade, durante a graduação, a gente teve a oportunidade, né, Tânia, de já atender também crianças. Mas, assim, em experiências e em momentos em que a gente se sentia muito mais corajosas do que paramentadas, né? Instrumentalizados para fazer, né? Sem dúvida. A gente estava conversando antes, né? Se preparando para conversar um pouco com vocês e a gente falava do nosso percurso, né? Então, assim, um começo também muito cheio de medos, né? Um começo cheio de incertezas, cheio de inseguranças. A gente começou, né, a clínica já com crianças. A gente sabe que tem muitas pessoas que vão para a clínica, que estão, talvez aqui, que não tenham tido essa experiência, né? Mas eu acho que, ainda que se tenha um percurso na clínica com adultos, a gente imagina, né, os medos que podem ter ali, as inseguranças que se pode ter para trabalhar com as crianças, não é? Além do mais, sempre que a gente tem um adulto frente a nós, necessariamente a gente tem também uma criança. E por momentos estamos falando com a criança e não com o adulto. Portanto, conhecer o funcionamento das crianças é essencial até para um terapeuta de adultos. Sim, sim. E a gente vai falar um pouquinho do infantil, né? Que essa criança no adulto, né? Tem uma autora que a gente estava conversando sobre ela, né, Tânia, que é a Florence Guinardi, e ela tem um texto bem legal sobre a criança no psicoterapeuta, né? E porque a gente está sempre pensando na criança do paciente, né? A gente, quando está diante de um paciente, a gente pensa, a partir do Freud, dos conhecimentos que ele nos deixou, que a gente está trabalhando com o infantil, né? Mas a gente esquece que a gente também é humano. E nessa condição de humanidade, a gente também tem uma criança dentro da gente. E a Florence Guinardi fala um tanto sobre isso, né? Depois a gente talvez entre um pouquinho mais, mas essa ideia de uma formação que possa unir o conhecimento, não só teórico, mas também prático, para o atendimento de crianças e de adultos, é uma visão de uma formação muito mais completa, né? E aí a gente vai desenrolar, né, Tânia? Estou falando mais adiante, Tânia.
Não, mas eu acho que vamos seguindo aí, né? Vamos. Porque eu acho que o que a Ruana trouxe, né, e a gente também já havia aí pensado, porque o que que a gente, né, trabalha na nossa análise, né, na nossa clínica com adultos, né? A criança está o tempo todo, né, ocupando um espaço enorme, e hoje o que gera essa inquietação em nós, por que que essa criança não está, talvez aí, ou por que que esses profissionais não estão olhando ou não estão desejando, né, trabalhar com essa criança se ela ocupa tanto espaço, né? Na nossa própria análise, quanto a nossa criança, né, é trabalhada, é resgatada, é pensada, é trazida, né, com os nossos pacientes adultos também. Então, a criança ocupa tanto, e hoje a gente está sentindo que ninguém quer se ocupar dela, né? Ninguém quer se ocupar dela nela, né, na própria criança. E que hoje a gente vê assim, a questão da formação, eu acho que ela deveria passar primeiro por essa clínica, né, por esse atendimento, né, também. Eu acho que de uma maneira muito mais forte, muito mais presente, né, do que a gente está vendo hoje, né, e o quanto isso tem trazido prejuízos grandes, né, para o nosso trabalho, para a psicanálise, né, para os pais, para as escolas, que não estão tendo profissionais que possam atender essa demanda, né, que está tão forte, e eu acredito que, né, provavelmente todos sentiram aí, pós-pandemia, então, a coisa, né, ou até mesmo durante a pandemia, a coisa está ainda mais forte, muito mais intensa, né? Então, precisamos pensar nisso, né? Que medo é esse, né? Que não está permitindo que a gente assuma, né? Já que a gente lida tanto com essa criança, nossa, do paciente, né? Das crianças que a gente vai atender. E aí, né, a gente, acho que a Tânia amarra essas questões importantes, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande pelo atendimento, né? Se você conversa com colegas, com outros profissionais, é sempre muito difícil a gente pensar em alguém para quem a gente possa indicar os pacientes. Então, tem uma demanda real, né? Tem um relatório da Unesco, a Tânia citou a pandemia, tem um relatório da Unesco que traz um aumento, assim, muito grande de problemáticas da infância e da adolescência, e acaba apontando, né, a infância como, as crianças como as principais atingidas pelo isolamento forçado na pandemia. E a gente vê o reflexo disso hoje nos nossos consultórios, né? Eu não sei se estão me ouvindo bem, se está travando, para mim Tá parece sim, que tem tá. alguns que estão chegando meio, tá? Tá, tô. Então, a gente vê, né, um aumento disso nos consultórios. Uma coisa interessante, assim, que até de 3 anos para cá, como a gente vê uma mudança no perfil das crianças e dos adolescentes que estão chegando. Então, tem isso também. Muitas vezes a gente já estava instrumentalizado, vinha trabalhando, mas de poucos anos para cá, a gente viu, assim, aumentos de situações de grande gravidade, né, de casos chegando muito mais complexos, chegando para a gente nos consultórios. E aí as inseguranças também aumentam, porque muitas vezes as ferramentas que a gente tinha, né, a técnica que a gente tinha, a maneira como a gente costumava trabalhar, não está podendo corresponder, né, às demandas, às necessidades dos pacientes que nos chegam. E eu coloco isso assim de uns 3 anos, 4 para cá, realmente é recente, né? Algumas mudanças assim são notáveis. Não sei se a Tânia pode falar mais disso também. Não, com certeza. Inclusive, essa semana, 2 noites eu perdi o sono, porque né, chegou né, 3 pacientes assim para mim que eu não tinha mais como atender, e aí você fica pensando para quem eu vou encaminhar, né? E que profissional eu vou encaminhar, né? Que tipo de profissional é esse, né? Porque você tem uma responsabilidade frente a isso, né? Então, e hoje, né, depois desse contato aí, né, com o pessoal da Argentina, com o André Green, com essa nova forma de trabalhar, esse novo jeito de trabalhar, você fica assim, ah, mas não vai fazer assim, não vai ser assim. E aí
né? Gera uma angústia. Eu perdi 2 noites de sono, assim, de acordar à noite, eu não consegui dormir mais, pensando, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? Ainda bem que ainda temos uma rede aqui que está dando conta, que está junto, que está indo, mas daqui a pouco também não vai ser suficiente, né? Não vai ter, não vai ter. Né? Então, acho que isso que vocês estão trazendo dessa especialização, com essa psicanálise contemporânea, né? Com uma teoria e com uma técnica que dá conta, que está dando conta, que eu, pela minha clínica, né, eu vejo assim, foi transformadora, transformadora, né? Eu acho que é imprescindível, é fundamental, necessária e urgente, né? A gente poder fazer isso. E até, Cami, quando você colocou, né, a questão do questionamento dessa pergunta aí, né, eu fui para mim e falei, por que será que dá medo? Né? E aí fui pensando na minha vida, na minha experiência, e hoje, né, pela paixão que eu tenho, pelo amor que eu tenho por esse trabalho, pelo atendimento infantil, me veio assim, porque é desconhecido, porque talvez as pessoas não conheçam, por isso dá medo, né? Porque não tem uma vivência, não tem uma experiência, não tem um contato, não sabe como funciona, né? Não sabe como que é, porque por mais trabalho, por mais complexo que seja, né? Para mim é apaixonante hoje. Assim, até esses dias eu me peguei pensando, nossa, quando eu tiver velhinha que eu não conseguir mais atender criança, como é que eu vou fazer? Olha, e aí eu vou não sei se você lembra, Tânia, você já tinha comentado isso comigo, mas não sei se você lembra, quando a gente estava na graduação, teve uma palestra, eu acho que foi a última palestra dele, a pessoa agora esquece o nome da pessoa, de Londrina, Esther, me ajuda. Deu branco, tá bom, ato falho aqui. Mas era um velhinho que trabalha, Esther, De seu microfone. Loreto, de O de Loreto. Loreto, De claro, é o de Loreto. Loreto. A Não gente estava estava conseguindo desbloquear outra vez. na graduação e a gente assistiu a última palestra do de Loreto, foi na UEM, se não me engano. E a gente assistiu e ele contou, ele estava de cadeira de rodas, e ele contou que ele atendia de cadeira de rodas. Então, tem esperança, né? Verdade, tinha esquecido. Então, Tem assim, esperança. lembra? Então, mas você foi voltar para os medos, né, e o desconhecido. Então, quando a gente pensa em medos, né, pela história da humanidade, a gente pensa no que é desconhecido mesmo, né? E quando a gente pensa em sair da faculdade ou quando vai começar, né, esse trabalho com crianças, tem algo que é muito desconhecido, que é a técnica mesmo, né? A prática, né? A gente não tem, assim, a teoria, a técnica, não tem isso muito bem compilado. A gente vai pegar alguns livros, tem algumas obras, mas é difícil de encontrar, né? Mas tem outras coisas também, né, que a gente estava conversando e que eu sempre pergunto, né, as pessoas que tiveram na especialização, foram meus alunos, vão saber, eu sempre pergunto, assim, quem teve esse contato, quem não teve, como é, por que que não teve, né, que acontece, e as pessoas falam dos medos que têm, né, e empecilhos, obstáculos, e aí a gente escreveu alguns, eu e a Tânia, a gente estava pensando sobre eles, então, um Agora travou, Cami. dos pontos é lidar com paz. Oi? E agora? Vocês me Travou, escutam? travou. Tá travado ainda? Não, voltou. Agora voltou. Voltou. Voltei? Tá. Minha conexão tá instável e eu não sei como estabilizá-la. Enfim, o que eu ia dizendo que na especialização, né, tendo ali a disciplina de clínica com crianças, eu sempre pergunto para os alunos, e muitos não atendem crianças, e aí a gente foi elencando, né, eu sempre vou elencando alguns pontos que seriam dificuldades para esses atendimentos. E a gente pode, eu e a Tânia, a gente conversou um pouco, a gente pensou em falar um pouco sobre esses pontos, assim. Um deles é sobre lidar com os pais, dificuldades para lidar com os pais, né? E a gente se lembrou, assim, de como
em muitos momentos da nossa trajetória, né, a gente teve também essa dificuldade, a gente ainda tem, né, Ainda muitas vezes, tem, essa sim. dificuldade, né? E como outras teorias foram agregando para nos ajudar. Então, esse desconhecido, né? A gente sai muito verde nesse sentido, né? Realmente. E a psicanálise mudou muito, né? E se expandiu muito nessa seara, assim, né? Porque a clínica, porque a sociedade mudou, não é a clínica, né? O paciente que nos chega, mas a sociedade. Então, a gente tinha no começo, né, lá, uma das fundadoras, né, inaugurais aí da clínica com crianças, a Melanie Klein. Ela teve, né, uma teoria onde os pais são deixados muito de fora, né, do trabalho clínico. Até hoje, psicanalistas que são kleinianos, eu li uma entrevista da Virginia Unger, por exemplo, que foi presidente da IPA, e ela falava que ela costuma ver os pais uma ou duas vezes por ano. O que você acha, Tânia? É Olha, se ela consegue, dificílimo. parabéns para ela, porque eu não daria conta. Então, são estilos, são formas de trabalhar, né? E dentro da forma como ela trabalha e maneja, isso de alguma forma funciona. Mas para nós aqui, no nosso tempo, na nossa localidade, não sei, não estava funcionando, né, Tânia? Nossa, mensal já é difícil. A, aí a gente foi encontrando outras teorias. A psicanálise vincular, por exemplo, nos ajudou muito para a gente poder expandir esse olhar, né? E a gente vai vendo como outros profissionais brasileiros também têm essa influência dessa abordagem no trabalho, né? E não precisa ser pela vincular, não. Por exemplo, a Alicia Beatriz Dourado de Lisondo, ela é bioniana, e ela tem um trabalho que ela envolve muito a família também, implica muito a família. Os unicotianos também, tem muitos que implicam muito a família no trabalho, né? Mas a Melanie Klein, ela começou lá, indo até a casa das crianças. Sabe isso que muita gente viveu na pandemia, de que você está atendendo, e aí passa o pai, passa a mãe, tem um cachorro latindo. A Melanie Klein, ela ia até a casa das crianças. Ela não, né, no começo, ela não tinha o consultório dela. Então, realmente tinha muitas interferências concretas. E ainda não se tinha, né, muito pensamento sobre a complexidade do campo, transferência e tantas outras coisas que vieram depois. Então, ela entendia aquilo como um distúrbio, como um importante. Então, mesmo quando ela foi para o consultório dela, né, mais sistematizado, isso ainda acontecia. Agora, era um tempo em que as famílias estavam muito próximas e que o excesso de presença também, né, tinham outras questões do entorno social e cultural. O nosso tempo é outro. A gente tem um tempo de presenças ausentes, né? Cada um na sua, no seu celular, ou de ausências propriamente ditas, né? Então, a gente tem um outro tempo. Então, a gente tem outras roupagens para as patologias, temos outras formas de patologias, então a gente precisa de outros dispositivos, né? Que alguns trabalhem assim, ok, né? Mas a gente foi buscar outras coisas, né, Tânia? E longe, né? Conta E um longe. pouquinho disso dos pais. É, até assim, a forma, né, e o que se trabalha com esses pais hoje é diferente, né? Pensa lá em Ana Freud que, né, era uma orientação, uma coisa mais pedagógica, né? Aí, né, a Klein que já deixa um pouquinho mais distante, né? Então, e hoje, pensando no hoje, na nossa clínica aí, né, o quanto a gente tem que fazer um pouco de cada coisa, né? Um pouquinho pedagógico também, né, mas um pouquinho de interpretação também, e juntar, e integrar muitas partes, né, e principalmente implicar, né, de uma maneira muito forte, muito presente esses pais, né, porque é tão difuso as coisas, como, ou tão fluídas as coisas que a gente vive hoje, em termos social, né, que se a gente não fizer essa aliança, essa boa aliança com os pais, com a escola, com os profissionais que estão
né, em torno dessa criança, às vezes o psiquiatra, a psicopedagoga, fono, enfim. Se a gente não fizer essa rede, esse alinhavar, né, fica muito difícil de trabalhar e muito difícil de ter e obter um resultado. E os pais são peças fundamentais nisso, porque eles chegam na clínica, mas eles que vão passar esse contato, eles que vão dizer o que está acontecendo, e a presença, a implicação deles hoje para o resultado do nosso trabalho é fundamental, é fundamental. Eles fazem parte. Uma parte do trabalho do analista de Exato, crianças hoje é a restauração da função parental, né? com certeza. Então, a gente tem tem que ter isso em mente. Então, nós não estamos atendendo a família, nós estamos atendendo os pais, eles não são o paciente, isso é importante da gente lembrar. Mas a função, né, é algo É. que é importante de ser restaurado. E você trouxe algo que também é um dos medos do Tânia, isso você disse, a gente conversa com psicopedagogo, com médico, com pediatra, com psiquiatra, vai na escola, né? A gente tende a ter um trânsito maior. E um dos medos que algumas pessoas trouxeram tem a ver com esse movimento que a gente precisa ter, né? Não, foi falando agora e me lembro a primeira reunião, né, que daí que eu participei, assim, e tinha todos esses profissionais junto, eu falei: "Minha Nossa Senhora, o que que eu vou fazer aqui?". Porque todo mundo falando dessa criança, e aí eu: "Mas espera aí, como é isso sim, isso não", e aí como é que você integra, como é que você junta, como é que você organiza todos esses olhares, né, que cada um vem com o seu, né, com a sua função ali, porque são olhares diferentes, e aí como é que você junta? E a gente tem um papel muito importante nisso, né? No costurar, né? No costurar. O quanto isso faz toda a diferença no processo, né? Porque às vezes até uma maneira de trabalhar com a criança, né? Ah, o professor particular daquela criança, né? Que atende, vai na casa. Então até isso é importante que a gente oriente, porque senão a gente faz um trabalho na clínica, vamos supor, uma criança autista que ela tem ali, né? Uma dinâmica de uma sistematização, né, de uma rigidez. Então, com o professor, né, lá na casa, a gente precisa orientá-lo, olha, não permita que fique assim, né? Não permita que ele faça tudo sempre do mesmo jeito, né? Ajude a quebrar isso, né? A desconstruir esse sistema. Então, todo mundo podendo dizer a mesma coisa, quanto facilita para a criança. E hoje eu vejo assim, até a questão do tempo do resultado das análises são muito mais rápidos, muito mais, né? Porque você tem uma rede, você tem uma assessoria assim que dá bastante trabalho, mas que é incrível, incrível. Então, o nosso, né, Tânia, acho que dá para dizer, a partir do que você está contando para a gente, que a nossa função também é essa tessitura da rede, né? Então, é uma rede que chega para a gente mais esburacada, né? Não tem rede, tem Uhum. personagens, né? Tem a linha, tem... A gente vai, né, tendo esse trabalho de tecer essa rede. Então, a gente tem com a criança, né, só que aí eu queria trazer um outro pontinho, que não é só com criança, gente. Né? Se a gente pensar em pacientes graves, a Esther pode me ajudar até aqui, se a gente pensar em pacientes graves, em alguns casos, essa tessitura, esse sair da poltrona, esse sair de um lugar tradicional, né, a gente não ter só essa função né, do levare, né, e ter outra dinâmica, pensar em outras posturas também é importante. Então, não é só com a criança. O infantil do adulto, como a Esther falava, né? Quando a gente pensa nesse movimento, só que talvez o analista que nunca tenha atendido criança, talvez não tenha esse clique, né? Não pense nesse traquejo de, eu talvez possa ir até lá conversar, talvez eu possa chamar o professor, o orientador do cursinho, né, Tânia? Ixi. Talvez eu possa conversar com essa, né, com essa família também. Ele é maior de idade, mas, né? Então, tem um certo movimento que ele é necessário, mas não é só na clínica com crianças.
Só que, sim, eu entendo, na clínica com crianças, isso é uma condição Básico, que fundamental, está presente, né, muito, de maneira muito maior, assim, muito mais frequente, é diferente. Mas essa ideia do campo privado e do campo público, como tem alguns autores que chamam, né, eles dizem que quando a gente atende criança, a gente tem o campo privado, que é eu e o meu paciente, e o campo público, que é esse âmbito que envolve tanto mais. Mas isso não está só com o paciente criança. E eu acho que hoje, cada vez mais, quando a gente vai recebendo pacientes não neuróticos, a gente vai precisando pensar nessa postura, nesse manejo também, né? E o quanto a clínica com criança nos prepara para esses adultos, né, que a gente tem recebido hoje, né? Eles nos dão, eu até estava falando para a Cami, assim, que trabalhar com a criança, para mim, me dá uma sensação, assim, de que ela engraxa meu cérebro, né? Porque a gente precisa criar, a gente precisa pensar, a gente precisa de tanta coisa ali, né? De tanta criatividade, de tanto potencial, que isso, gente, nos dá uma base para trabalhar com o adulto, que olha, sabe aquilo que se você aprendeu a dirigir um Fusca, você dirige qualquer carro? Trabalhar com criança, você atender criança, você atende qualquer adulto. Você atender adulto, né? Se você só atende adulto, é difícil você atender uma criança, mas se você atende criança, você atende qualquer adulto, né? Então, para mim, eu fico com essa sensação, assim, de... Adorei a Então, analogia. se vocês me deixarem um minutinho, ouvindo elas duas, e eu sei da capacidade de ambas, se eu tivesse que começar a trabalhar com criança, eu ficava aterrorizada, porque elas já falaram de escola, de pediatra, de pais, parará, e eu me perguntaria, mas eu não aprendi nada disso na faculdade. Não me ensinaram nada disso na faculdade. Como que eles supõem que eu vou poder fazer isso? E eu acho que esta é uma das razões pelas quais, na época em que eu fiz faculdade, 300 anos atrás, meio século atrás, mais de meio século, pelo amor de Deus, as pessoas saíam da faculdade e iam direto trabalhar com criança, porque achavam que era mais fácil. Essa imagem, obviamente, mudou. A infância mudou como instituição. Agora não seria o momento de discutirmos isso. Mas a criança mudou, inclusive o lugar da criança dentro da família mudou. Uhum. E também mudou a forma em que vemos as famílias. Muitas vezes, nós sabemos que a criança que é trazida a tratamento é o sintoma da família. Então, ela não vai melhorar se a gente não trabalhar de vez em quando com os pais, que é o que Cami e Tânia estavam falando. Agora, onde vocês vão ter esses elementos? Na especialização. Porque tudo isso está contemplado. Eu só queria dizer isso, porque antes que o pessoal entre em pânico e saia correndo da live. A gente organizou uma especialização pensando muito num percurso, né? Tem essa ideia toda lá, porque quando a gente fala assim também, pessoal, a gente conversa com o pai, a gente vai lá, a Tânia falou, a gente conversa com o professor, Peraí, isso é psicanálise? Né? Talvez muita gente possa questionar isso. Isso é psicanálise? Gente, a gente tem um embasamento teórico, fundamento, né? A gente não tirou isso da cabeça. Camila e Tânia não inventaram uma técnica, né? Existe um leito metapsicológico que fundamenta essa técnica, né? Eu citei o André Green aqui hoje, por exemplo, né? Então, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa ir atrás. A gente vai oferecer um espaço para isso, existem outros espaços, né? Mas essa é a ideia, realmente, a gente se assusta com o desconhecido. Então, a Esther diz, olha, eu vou ficando com medo, porque vocês estão falando de coisas e, né, tem algo do desconhecido aí. A gente precisa de técnica, né? A gente precisa de autores contemporâneos de teoria também, entender metapsicologia, entender, né, essas questões, por exemplo, que o paciente criança está aquém da palavra, né? Bom,
o Lacan pode discordar de mim em algumas coisas, mas eu tenho o Green por trás para me ajudar. É, a gente, né, não trabalha só, tem outras. Perdi aqui, porque eu fiquei brigando com o Lacan na minha cabeça, gente, vocês desculpem. É, eu faço essas coisas. Mas a gente tem o Vitor Guerra, que era um autor, uma pessoa maravilhosa, que a gente conheceu também na IPPM, que ele desenvolve, né, um trabalho muito bonito sobre ritmos, para pensar o desenvolvimento, né? E ele falava, eu me lembro dele dizendo em aula que ele tinha amigos imaginários, né? E ele se referia aos autores, né? O Winnicott, por exemplo, era um deles. E então, assim, a gente tem muitos amigos imaginários que a gente quer apresentar para vocês, para serem amigos de vocês também, né? Então tem, né? Eu me lembro de eu falando coisas na aula, da especialização, né? Tá aqui a Raíssa para não me deixar mentir, que tinha gente falando, Camila, você fica citando um monte de gente, falando um monte de livro, como é que a gente vai dar conta disso, tipo, é uma aula? Eu falava, calma, gente, a gente só vai criar uma biblioteca, um banco de dados, e com calma vocês vão podendo acessar isso de acordo com as necessidades de vocês. Mas é que essa ideia, né, é de que é conteúdo para uma especialização inteira, né? Não é, Tânia? Nossa, Então, não dá Esther, conta ainda. tá fechadinho o microfone, não ouvimos. Ô, Cami, eu acho que a gente vai ter que Tem dar uma pergunta no chat que Opa, diz: Camila, você diz que a criança está aquém da palavra? Eu acho que isso é algo que você vai ter que explicar, Camila. tá pega. Agora, em 15 minutos? Espera lá. A gente pode fazer uma live. Mas sim, eu disse, né? Mas não fui só eu que disse, o André Green também, ele falou coisas sobre E às isso, né? vezes, Tânia, e às vezes não só a criança, o adulto também, hoje que chega na clínica, né? Tá quem? Pode continuar, Cami, desculpa. não, imagina, eu preciso de ajuda. É difícil explicar isso em pouco tempo, mas é uma ideia, né, de que a gente precisa construir redes, não redes, A eu tô com a ideia de capacidade. rede na cabeça. Trilhas, as trilhas, né, representacionais. E vamos lá para o André Green, vocês me ajudem como falar isso assim de um jeito simples. E muitas vezes essa construção foi alcançada. Não Porque, tivemos essa possibilidade de alcançar essa construção representacional, porque a gente para que a precisa, gente possa construir. Camila, porque a gente, posso traduzir? Pode. Posso? Do que Camila está falando é dos processos que acontecem antes do surgimento da palavra. E existem muitos déficits na relação com o entorno, que o Winnicott chamou mais suficiente, mas o entorno depende de quem é o objeto de apego. Existem inúmeros déficits nesse contato. Victor Guerra falava do ritmo. Muitas vezes uma mãe e uma criança, por deficiências na compreensão da mãe em relação ao bebê, ela impõe um ritmo que não é o ritmo do bebê. E esse desencontro gera consequências. Acontecem muitas situações que são altamente disruptivas na vida de uma criança antes da aparição da linguagem. E para que apareça a linguagem, é preciso que esse infans trilhe pelas trilhas das quais Camila estava falando, produza uma série de capacidades, como a capacidade de produzir imagens, para que sobre elas se apoie a palavra. Senão, a palavra não aparece.
que a gente precisa entender que a palavra é algo de uma sofisticação, de uma complexidade muito maior, né, da constituição desse sujeito. Então, ele vai num desenvolvimento, como a Cami falou, numa trilha para conseguir chegar na palavra, né? E muitas vezes a gente não está ali ainda, nós estamos aquém, né? Nessas falhas primárias, né? Lá precoces, né? Da primeira mês de vida, às vezes, né? Pensando no caso do autismo, é uma falha Isso. muito, muito primitiva, né? Então, a questão, quando se chega na palavra, muitas vezes a gente tem que trabalhar essas falhas para conseguir chegar na palavra, né? Isso. Então, não adianta a gente querer que o paciente fale, nós temos que ir por um outro caminho, né? Nós temos que descobrir, tateando, observando, criando, muitas vezes, né? Símbolos, representações, né? Essa comunicação da transferência contra transferência, para ir construindo, né? Para se chegar no falar. E o André Green, ele vai propor uma inversão, porque ele vai entender que tem coisas anteriores à linguagem. Então, tem uma série de coisas, né, que a gente se embasa aí pensando a partir de uma metapsicologia vista de uma maneira um tanto mais complexa, vamos dizer assim. Então, é difícil explicar, assim, em pouco tempo, mas talvez eu tenha tido uma falha de dizer a criança está aquém da linguagem. Talvez não é toda criança, né? Mas a gente está falando de quando a gente nasce. A gente precisa de uma construção para chegar à linguagem, e isso pensando a partir do André Green, que rompe com Lacan justamente por aí, né? Isso, Quando ele vai isso, dar um lugar para o afeto e para as representações, né? isso Então, Isso é interessante quando a gente pode fazer, né, esse movimento, né, para ir além ali, né, ou não ficar preso na questão da linguagem, porque a gente consegue atender muito mais, e por isso hoje a clínica, né, com criança pode começar tão precocemente, né? isso. Desde bebê, né, já se pode observar, né, a criança muito pequena, 1 ano, 2 anos, já pode se beneficiar, né, desse trabalho, do nosso trabalho, né, porque é possível, né, a criança comunica, né, não é pela linguagem, não é pela fala, mas ela se comunica, e a gente aprender isso, desenvolver isso, é fundamental, né, porque a gente pode fazer uma intervenção cada vez mais precoce, né, cada vez mais, de uma maneira que dê uma condição para essa criança, nossa, incrível, incrível. Né? Coisas que às vezes ali a criança, lá pelos 5 anos que os pais iam buscar, que ia, né, talvez perceber, hoje a gente tem ali, até num evento que eu participei nesse final de semana, que eu falei para a Cami, com 1 ano e 6 meses, né, veio um palestrante lá da Itália, e ele é neuropediatra, cirurgião, né, e ele falou muito da questão do corpo, da observação do movimento do corpo. E ele mostrou vários vídeos, né, de bebês ali, e o quanto é possível, através desse corpo, né, identificar muitas patologias, né, com 1 ano e 6 meses, né, dessa observação desse movimento corporal, né? Então, são leituras que estão aquém da palavra, né? Aquém. No sentido mais concreto ali, a Tânia, né, tá trazendo da palavra. Mas, assim, a gente ia dizendo o quanto isso essa ampliação, né, de compreensão, metapsicológica, inclusive, eu citei aqui algumas coisas, mas que não dá, gente, muita coisa para desenrolar aqui em tão pouco tempo. Mas é uma ampliação, então, né, que nos permite um olhar diferente para tentar contemplar esse paciente que nos chega hoje, né? Então, a gente precisa, sim, estudar, a gente precisa, sim, de teoria. E vocês podem também dizer, Camila, olha, eu acho que isso aí que o André Green falou não faz sentido. Eu tô mais lá, e tudo bem, porque como a Virginia Unger trabalha com pacientes crianças, né, e ver os pais umas 2 vezes por ano, e eu acho que isso para mim não faz sentido, mas para ela faz, talvez a gente possa pensar um pouquinho isso também, né, de que cabe, que tá tudo bem, que tem espaço,
Mas aqui a gente está, né, propondo essa ampliação e essa aproximação com a psicanálise contemporânea, né? A partir desses autores de que a gente vai citando, né? Tem aqui uma pergunta: e sobre atender crianças online, é possível? Quem trabalhou na pandemia? É possível, né? É possível, mas, assim, para mim, né? Eu atendi os meus pacientes durante a pandemia, fiz esse trabalho, mas eu não dei conta. Eu não consigo. Hoje, assim, se for para receber uma criança online, eu prefiro não, mas aí é uma questão minha, né, eu acho que eu não tenho, essa condição, não me identifico, mas é possível sim, porque eu trabalhei com os meus, né, quando, e foi possível trabalhar, e por isso hoje até a questão do online, o quanto implica a família, né. Se você não tiver isso, né, mas é possível, com certeza. A gente precisa avaliar, né, as condições. Eu acho que o online para criança foi algo que nasceu com a pandemia. Não sei, talvez alguns aventureiros pioneiros, mas é algo que está sendo pensado e revisto a partir desse fenômeno, vamos chamar assim, que a gente viveu, Uhum. né? Mas muitos trazem sim essa possibilidade, só que isso precisa ser, né, como eu disse, estudado, pensado, a gente precisa buscar, né, algo que alicerce ali a prática, que a gente, né, não é a ideia, não é propor uma teoria, né, uma prática da cabeça, assim. A gente vai buscando sempre uma teoria que nos alicerce. Vocês podem falar um pouco, dar alguns exemplos sobre quais são as demandas com crianças de hoje? São demandas graves, assim, né? Autismo chega, né, Tânia? Nossa, de carreta. É, pensando ali em crianças talvez um tanto mais velhas, adolescentes também, cada vez mais cedo, risco de suicídio, tentativa de suicídio, né? Olha, a gente tem muito a questão do TOD hoje, né, o TDAH também está muito evidente, transtornos alimentares, né, Transtornos alimentares, criança com seletividade de alimento, assim, isso tem chegado aumentaram. bastante, né, então Seletividades importantes, né? Assim, sim, sim, muito, muito importantes, o né. Jonathan colocou no chat automutilação, né? Sim, e são realmente, eu acho que a criança que tem chegado, o adolescente que tem chegado, é grave, tem sido Tem sido cada vez mais grave. cada vez mais Então, grave. quando a gente fala de uma clínica que possa atender a criança e o adolescente também com esse olhar para o não neurótico, entendem? É algo que é necessário. Vocês sabem que eu tenho pensado uma coisa assim, né? Tem o Júlio Moreno, que é um psicanalista argentino, que a gente gosta bastante dele também. E ele tem, assim, algumas falas em livros, e eu me lembro dele falando muito, assim, que as crianças, elas antecipam, né? Porque o que há de vir. Então, assim, antes de acontecer ali né, da gente ter uma sociedade com algumas mudanças, algumas questões novas, inovadoras, a gente talvez vai ver isso nas crianças, nos jogos, nos sintomas, algumas coisas das crianças. E essa ideia da infância tão grave como está aparecendo na clínica, né, parece que não aparece mais tanto assim aquele problema do desfraude, sabe? Aquele a ansiedade de Não, separação. quando chega isso, está super evoluído, né, estamos num nível, nossa, É, né. não tem, assim, sabe, dificuldades com uma separação conjugal, coisas que apareciam antes, né? Hoje não, tem aparecido coisas mais graves, então, sabe, é de se pensar, é preocupante, porque se eles, né, são as crianças hoje que estão assim, né, como é que, o Júlio Moreno, assim, pensando com ele, como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Esses outros, os adultos também, daqui a um tempinho, né? Tem Então eu algo, acho que assim, muito impactante. a gente tem que Tem ver a que questão do tempo aí também, que Poxa vida, deixa eu só trazer uma coisa, assim, a gente não conseguiu abordar aquele monte de coisa que a gente pensou, né, Tânia? 5 Mas só horas de para conversa. fechar, assim, né? Então, assim, eu e a Tânia, a gente estava conversando também que por trás de todos os medos, ou de muitos medos que se tenha na clínica com crianças, ou para quem vai começar,
a gente tem essa questão muito prática e concreta, essa necessidade de instrumentalização, de conhecimento, de buscar um conhecimento novo, mas a gente tem também muito aquela coisa que a Esther tinha falado do infantil, né? Então, a gente parece que sempre vê, assim, dois níveis, assim, como a dificuldade de lidar com pais, tá? Tem a questão concreta dos pais reais, mas talvez também tenha uma questão dos nossos pais, porque ser analista de criança também mexe com a nossa relação parento-filial, né? Ali na transferência, contra transferência, no campo. Questão, né, de toda essa complexidade desse movimento, né? Como a Tânia pensou, bom, será que cuidaram assim de mim? Esse olhar todo que essa criança está recebendo, como será que fui eu, que eu fui recebida, que essas minhas questões foram cuidadas? A questão, né, O espaço também, né, do espaço físico, né? Muita gente se queixa de, não tem um espaço físico, aí a gente vai vendo que esse espaço pode ser muito mais interno, né, do que físico propriamente dito, porque qualquer tapetinho você brinca com uma criança, né? Você joga, né? Então, essa condição parece que sempre tem esses dois níveis, né? Então, a Florence Guinard fala do infantil, como a gente estava falando, e ela fala de uma condição da gente trabalhar isso em análise para a gente poder ampliar essa possibilidade, porque a nossa criança, ela é muito mais convocada com paciente criança, mas ela também está lá com um papel muito importante para atender o adulto. O adulto também evoca, o paciente adulto que tem o infantil também vai evocar excitações, vai evocar a nossa criança e a gente vai precisar lidar com essas pulsões, não só reprimindo, mas também podendo colocá-la a trabalhar em função do processo analítico. É uma ideia da Florence Guinard, ela tem uma ideia muito interessante, assim. Então, a gente precisa estar atento a essa criança E interior. acho que nisso também, né, o quanto as crianças nos ajudam, porque aí a gente pode trabalhar a nossa criança na nossa análise, e por isso a nossa análise é fundamental, né? Eu acho que sem poder cuidar da nossa criança, nós não vamos poder cuidar da criança do outro, né? E o quanto o trabalho com a criança vai mobilizando a nossa e a gente vai podendo trabalhar com a nossa. Então, a gente tem que ter muita gratidão pelas nossas crianças, porque elas nos ajudam assim também enormemente, né? Graças a elas a gente resolve muito perrengue nosso, da nossa criança, e isso é análise pessoal fundamental. Né? Para acomodar bem a nossa criança e a gente ter esse espaço para outra criança. Porque, no fim das contas, tudo é uma questão de brincar, né? Sim. E Seja... essa questão do espaço, né, Cami, eu acho que é muito importante, porque o nosso espaço é aqui, principalmente, em primeiro lugar, é na nossa mente, é na nossa capacidade criativa, né? Então, esse espaço a gente precisa, mais do que nunca, né? Não necessariamente um espaço físico, mas esse espaço mental, essa capacidade mental. E tinha Perfeito. alguma pergunta ali também? A Hannah colocou a tese A Psicanálise Realizada em Libras. Gente, eu não conheço. Se a Hannah quiser abrir o microfone. Acho que tinha uma pergunta antes sobre o atendimento com crianças surdas. Tá. É Olha eu possível pulando. delinear uma experiência clínica junto a intérpretes? Bom, eu não tive essa experiência, não vou poder, assim, em termos de... Teríamos que pensar, né? Teríamos que pensar sobre como fazer, né? Não... Mas, gente, do meu ponto de vista, é possível. Eu também, É para mim, com possível, certeza, tudo é possível. Para mim, né? tudo é Como, possível. como vai ser feito isso? Como a gente vai poder estruturar esse enquadre? Como a gente vai poder estruturar, pensar no campo, pensar no grupo? Eu não sei, né? O Teria intérprete, especificidades né? Acho a que serem estudadas. Isso, a considerar intérprete, mas é possível? Me parece que sim, sim, né? com certeza. Olha lá, tá surgindo, né, questões né, de referências ali para ajudar, né?
É... Gente, o nosso tempo está estourado, né? Assim, era 1 hora aí a proposta de live, estamos fechando. Tem muitos medos, tem muitas inseguranças, muitas incertezas. A gente sabe que os medos, né, eles são muito pertinentes muitas vezes, né? Mas outras tantas eles se referem a, né, a um certo lobo mau, assim, a um estranho, algo de um estranho que nos habita também, né? E aí são 2 caminhos, né? Para lidar com, acho que com os medos mais concretos e que tem a ver com teoria, que tem a ver com técnica, a gente precisa do caminho do estudo, de uma formação, né? A gente está propondo uma especialização, mas a gente não é a única coisa que existe nesse mundo, então a ideia de estudar, de se aprofundar, de ir atrás, de buscar supervisão, né? Buscar grupos, isso é muito importante. Agora, com relação àquele medo que tem a ver com o estranho, né? Aquele que nos habita, esse é a análise pessoal, né? E essa ideia de que se a gente puder escutar esses medos, olhar dentro do armário, olhar debaixo da cama, né? A gente vai poder conhecer mais sobre a gente e crescer, evoluir na clínica de maneira geral, e enquanto Uhum. pessoas, óbvio, né? E Eu acho poder que abrir, né, esse espaço, poder abrir essa condição, né, para poder fazer esse trabalho. sim. Hum. Bom, eu só queria, né, da minha parte aqui finalizar, falando com a Cami e do que me foi, assim, vindo desse questionamento e desse pensar sobre isso, né, e falei: "Por que que eu tô ali? Por que que eu fico? Por que que eu continuo na clínica, né? Por que que eu sou tão apaixonada ali por esse trabalho, né, de trabalhar com criança, adolescente, enfim". E aí, eu falei para a Cami, me veio uma imagem assim, né, sabe aquele bebê que está procurando o seio e ele se torce, se remexe e fica nessa busca e vai, né, aí de repente vem o seio, aí ele pode mamar, 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 e depois que ele está satisfeito, né, ele larga o seio e dá um sorriso, assim, né, de satisfeito. E é assim que eu sinto a clínica, né, com a criança. Dá trabalho, é difícil, mas quando você vê o movimento daquela criança, quando você vê o movimento daquela família, quando você vê as coisas tomando uma dimensão tão diferente, né, de um caos que chegou e aí tem uma nova configuração, uma nova organização, eu acho que é esse deleite, né, que aí nos sustenta, nos mantém, nos faz acreditar e desejar mais, mais, mais. Muito obrigada a todos, né, aí por esse momento. Uhum. Não sei se a Gente, Cami muito obrigada pela companhia de vocês, né? Nós vamos ter outros momentos para os que estão interessados nesse percurso, né, que a IPPM está inaugurando, né, para o trabalho com crianças e adolescentes. Nós vamos ter também uma aula aberta no dia 14 de abril, mas aí vai ser numa sexta-feira de manhã, que seria o mesmo dia e horário que a especialização vai correr, né? Aí vai ser uma aula aberta minha com a Fernanda Rossi Bergamo. O nome da aula é Os Desafios da Clínica Infanto-Juvenil, a Escuta, o Brincar e o Lugar dos Pais. Vamos ter 1 hora e meia para pensar um pouquinho acerca desses 3 pontos mais específicos, e a gente gostaria, né, de ter a companhia de vocês. A aula também vai ser gravada, assim como essa live, vocês podem ver depois, né, se o horário não ficar ok para vocês. E a gente vai ter, assim, alguns outros encontros que a gente vai tentar propor até julho, que é quando pensamos iniciar a especialização, né? Mais ali, meados de julho, tá? E então, até lá, a gente aguarda vocês nesses momentos e qualquer dúvida podem entrar em contato com a secretaria, né? Eu vi que tem gente pedindo o cronograma tá muito bonitinho, a gente vai dar um jeitinho de ir compartilhando com vocês essas informações, tá bem? E a gente, né, vai ter um pessoal muito bacana, como docentes também da especialização, né, além da Tânia, da Fernanda, que é aqui, da Larissa, que o pessoal conhece, vai ter um pessoal de Porto Alegre, como Ana Rosa Trachtenberg, que trabalha com psicanálise vincular,
a psicanalista Vera Hartmann, que estudou com o Vitor Guerra, né? Eu falei já da Mara. A Mara vai trazer colaboradores que trabalham com o pensamento do André Green da Espanha, de Sevilha. Então, gente, Tá assim, riquíssimo. tem a Riquíssimo. Camila Junqueira para trabalhar com transtornos alimentares, tem gente muito top aí, sabe? Eu quero muito assistir todas essas aulas com vocês. Tá bom? Um beijo, boa noite Boa e noite. até a próxima. Tchau, tchau. Oi, Manu! Oi, meu amor! Você entrou?